Enquanto você se prepara para o início da nossa escola dominical, para o nosso tempo devocional, quero lembrar você que nós estamos ainda com as restrições conhecidas por todos. Então, fique atento com relação ao horário do culto vespertino, culto noturno. Nós ainda estamos adotando o horário das 18 horas, porque, muito embora nós estamos 100% online, para que a gente não tenha que ficar mexendo nesse horário e voltemos apenas para as 19 horas. Quando a fase evoluir, nós estamos mantendo então as 18 horas. É muito importante você lembrar e eu enfatizar esse aviso, porque algumas pessoas não têm conseguido se programar para o horário inicial do nosso culto. Então, lembre-se, logo mais o nosso culto online, 100% online, às 18 horas. Obviamente, é um tempo de estarmos juntos, ainda que distantes, mas juntos. Então, esteja com a gente. Se você tiver um pedido de oração, se você tiver uma necessidade especial, compartilhe conosco. Venha preparado para esse culto, para que a gente tenha também um tempo de clamor, para que a gente tenha ali um tempo de oração. Você pode compartilhar já, você pode compartilhar através do nosso Ministério de Oração também, através da coordenação do Ministério de Oração, e no momento oportuno do nosso culto, logo mais, nós estaremos orando. É tempo de orar, é tempo de caminharmos e entendermos este caminho do clamor. Que Deus te abençoe, que você possa realmente sentir-se, ainda que sozinho aí, mas não sozinho, porque estamos juntos e conectados para a glória do nosso Deus. Fique na paz. Graças a Deus, irmãos. Vamos adorar ao Senhor dizendo: eu preciso de Ti, Pai. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, e a mim por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Quando a tentação surgir, minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso.
meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. Muito bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida nessa manhã. Que bom estarmos juntos, que bom nos encontrarmos novamente, que o nosso Deus possa também encontrar o seu coração preparado, aberto, cheio da expectativa de ser envolvido e ser também trabalhado pela manifestação do seu poder e da sua glória. Eu quero convidar você a lermos um texto bíblico nesta manhã, Salmo de número 119. Nós vamos ler os versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Que nesta hora tão especial que nós nos encontramos reunidos, os caminhos, as veredas possam ser trilhadas por nós na mesma perspectiva que o salmista coloca: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, darei atenção aos teus caminhos. Que ao entendermos os caminhos do clamor, nós possamos entender a luz da palavra do nosso Deus e possamos atentar à revelação daquilo que Ele tem para nós nesta manhã, aquilo que Ele preparou para nós neste dia. Que a sua palavra possa encher os nossos corações de refrigério e também nos dar direção para a nossa caminhada. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta manhã, te damos graças porque a tua igreja se reúne neste dia para dar louvor, honra, glória ao teu nome, mas também para aprendermos neste tempo de escola dominical, neste tempo de meditação daquilo que a tua palavra pode nos ensinar. Fica conosco, Senhor, que cada ato desta devocional tenha a manifestação do teu Espírito Santo fluindo em nosso meio. Assim nós já te agradecemos pelas famílias aqui reunidas, conectadas, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você vai ficar agora com o Ministério Infantil, com mais um vídeo preparado para as nossas crianças, que este tempo possa trazer ao seu coração também motivação, alegria e inspiração para este dia tão especial que o Senhor nos dá. Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o profeta Jeremias. Vocês lembram o que é ser um profeta? Profeta é um homem usado por Deus. E Jeremias, ele nasceu em uma época em que Jerusalém passava por um grande avivamento. Nessa época, o rei Josias era quem reinava e ele era um homem temente a Deus. Ele adorava o único Deus. Mas quando Josias morreu, os seus filhos não seguiram o mesmo caminho. Eles não obedeciam à vontade de Deus e levou para aquele reino a idolatria, o pecado. A idolatria é quando as pessoas começam a adorar outros deuses que não é o Deus verdadeiro. E o nosso Deus ficou muito entristecido com aquela situação. Foi nesse tempo que Deus levantou Jeremias como seu profeta. Vamos ler em Jeremias 4:8 o que Deus falou? O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, olha o que Jeremias falou para Deus. Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar. E diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Olha o que Deus falou para Jeremias.
Quando Deus falou para Jeremias que ele seria um profeta, Jeremias, eu acho que ele ficou com um pouco de medo, não é verdade? Que responsabilidade, hein? Ter que enfrentar as pessoas, falar aquilo que Deus queria. E às vezes a gente tem medo, não é verdade? Quando alguém pede pra gente fazer alguma atividade ou alguma tarefa, às vezes a gente fala, eu não consigo. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não vou fazer e ponto final. Mas o que Deus falou para Jeremias? Eu te conheço desde quando você estava lá na barriga da sua mãe. Olha, Deus conhece a cada um de nós. Desde quando a gente estava lá na barriguinha da nossa mãe, Ele já sabia o nosso caminhar, Ele já sabia o que a gente ia falar. Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Então Deus sabe de tudo. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você vai conseguir e que Ele vai estar junto com você. E Jeremias era um homem muito bom e ele fez o que Deus quis. Mas ele ficava muito triste com o seu povo, porque ele falava o que Deus mandava. Deus falou que Jerusalém ia passar por um momento muito difícil, mas as pessoas, eu acho que achavam que ele era meio maluco, viu? Esse homem é doido. E Jeremias chorava muito. Por isso ele é conhecido como o profeta chorão. Porque ele falava, meu Deus, eu estou falando, mas as pessoas não estão acreditando naquilo que eu estou falando. E Jeremias passou por muitas situações difíceis, hein? Jogaram ele dentro de um poço cheio de lama e ele ficou lá, naquele lugar sujo, sentindo frio. Mas Deus estava sempre cuidando dele, porque Deus cuida daqueles que Ele chama. Se Deus está usando a nossa vida para levar a sua palavra, Deus está cuidando de cada um de nós. Então, Jeremias podia até não ter aceitado esse chamado. Não vou não, porque é muito difícil, eu não quero não, Senhor. Mas não, ele ouviu a voz de Deus e fez a sua vontade. Por isso, Jeremias sempre foi muito abençoado e protegido por Deus. Quando Deus nos chama, crianças, Ele capacita, Ele nos ajuda. Por isso, não devemos ter medo. Eu sei que é difícil, vou ser sincera com vocês. Quando a tia Gi pediu para eu gravar, eu falei, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Mas Deus foi falando ao meu coração e aqui estou eu, trazendo para vocês essa mensagem. Então, quando Deus fala aos nossos corações, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele coloca a palavra na nossa boca, para que a gente possa levar o seu amor, para que a gente possa falar da sua pessoa para as outras pessoas, para falar do seu amor para as outras pessoas. Deus, Ele é maravilhoso. Então, não importa se nós somos adultos, se nós somos jovens ou se vocês são crianças. Deus vai usar a sua vida para que você possa levar a sua palavra a outras pessoas. Então, crianças, aceita o chamado de Deus e seja um profeta como Jeremias, na escola, na sua casa, no futebol, aonde vocês forem, que vocês possam falar do amor de Deus e quanto Deus é importante para as nossas vidas, tá bom? Um beijo para todos vocês, que Deus os abençoe e que tenha um domingo maravilhoso. Tchau! Existia um menino chamado Jeremias, escolhido por Deus antes de nascer. Ainda tão pequeno já sabia que seria um profeta às nações, era plano de Deus. Ele então dizia, Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. Deus lhe respondia, aonde eu te enviar, diga as palavras que eu mandar. E não tenha medo,
E assim como Deus fez com Jeremias, Ele quer fazer com cada uma de vocês, crianças. Muito bem, depois desse tempo especial com o Ministério Infantil, nós queremos dividir um texto bíblico nesta hora para nossa meditação nesta manhã de domingo, e um texto extremamente conhecido, mas que traz uma clareza para esses dias que temos vivido. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, ele vai trabalhar as questões a respeito da armadura de Deus e não apenas olharmos para estas orientações paulinas sobre a proteção que nós precisamos buscar e aquilo que precisa nos orientar, mas principalmente para o momento em que eu e você estamos inseridos. E a palavra do Senhor diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E ainda o verso de número 18 vai dizer: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Meu querido irmão, minha querida irmã, é tempo difícil, são dias difíceis, é tempo de deserto, são dias de provações. Isso tudo é sabido por nós, isso tudo já é conhecido por mim e por você. E por mais que nós insistamos em tentar entender o cenário que nos assola e nos envolve, o que mais nós não podemos nos esquecer é a respeito do caminho que nós estamos trilhando. Os caminhos do clamor que nós temos procurado entender faz com que essa orientação paulina seja para nós nesta manhã fundamental. Nós conhecemos este texto bíblico por conta desta orientação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso a respeito de muitas dificuldades que estavam vivenciando naquela condição e naquele contexto, mas a analogia com a armadura de Deus traz para a igreja de Éfeso o entendimento sobre as armas poderosas e sobretudo as questões das armas celestiais, nas quais nós podemos também fazer uso dela hoje, e de cada uma delas, de todas essas ferramentas.
Mas o apóstolo Paulo ele vai trazer para mim e para você uma orientação muito especial a respeito da oração. Ele vai falar sobre todas as partes desta armadura, mas se nós estamos trilhando os caminhos do clamor e em meio ao deserto, e em meio às provações, e em meio aos dias difíceis, e é importante frisarmos o verso de número 13, quando ele diz: vistam esta armadura para que possais resistir no dia mau. Eu creio que nós temos vivido o dia mau. O dia mau tem chegado, o dia mau tem nos assolado, mas para que resistamos o dia mau, nós precisamos entender o que é clamor, o que é oração, o que são as nossas súplicas diante de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, nesta manhã, que você possa, de fato, olhar verdadeiramente para as perspectivas da oração, como diz o verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. As ocasiões trazem para nós um pouco mais de perseverança e um pouco mais de atenção. Mas em todas as ocasiões, sejam elas as difíceis, como estamos vivendo, sejam elas os dias de alegria, como nós já também um dia vivenciamos. Quem sabe hoje, mesmo em meio ao deserto, você esteja vivendo um tempo de alegria e eu creio que isso possa ser atentado, possa ser percebido. Eu profetizo isso na sua casa, inclusive, que este dia possa estar sendo um dia de bênção, um dia de alegria, um dia especial. Mas em todas as ocasiões nós somos convidados a orar no Espírito, com todo o nosso coração e súplica, como diz a sua palavra, tendo em mente esta atenção, estando atentos em todo o tempo, perseverantes em todo momento, por aquilo que a palavra do Senhor nos oferece. Quero orar por você nesta hora e quero também convidar você a um tempo de consagração por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus bens, pelos seus propósitos, pelos seus sonhos, pelas suas lutas que precisam ser colocadas aos pés da cruz em oração. Todos nós temos lutado, mas em tudo nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vamos agora parar um pouco e atentarmos a este tempo. Quais são as armas ou quais as partes desta armadura que nós ainda não temos usado? Mas se todas elas você tem atentado, não abra mão do caminho do clamor, não abra mão do caminho da oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada uma das famílias reunidas nesta hora e nesta palavra que nos traz esta breve meditação para entendermos o quanto dependemos do Senhor e mesmo que estejamos vivendo o dia mau, mesmo que estejamos, ó Pai, sendo assolados pelas coisas que têm nos assustado, inclusive. O dia mau não significa derrota. O dia mau significa estarmos atentos. Por isso, recebe a nossa oração, o nosso clamor e a Ti, toda honra, toda glória, nós entregamos e dedicamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste próximo cântico agora, fazer um momento de ofertório. Enquanto este próximo cântico será compartilhado com você, que você possa lembrar dos nossos compromissos e você possa dedicar a sua vida em oração também, pelas nossas atividades, pelas nossas missões, pelas nossas demandas, pelas nossas necessidades como igreja, para que o Senhor não apenas nos dê condição de termos os recursos, mas para que o Senhor nos desperte a usarmos esses recursos. Eu tenho falado ao longo de todos esses meses, não se esqueça das contribuições, não se esqueça das nossas missões, ou tenho falado, que bom que você tem sido fiel, que bom que você tem sido despertado para este fim. Então que agora a nossa oração possa ser um pouco mais ousada. Senhor, nos desperte para que nós possamos realmente entender para que nós estamos ofertando, para que nós estamos sendo chamados, para que nós estamos aqui reunidos, sendo colocados mesmo a par deste tempo difícil, deste dia mau. Então que neste cântico você possa ofertar com alegria e você possa então consagrar a sua vida com gratidão ao nosso Deus. Cantemos. Eu sou grato por tudo que tenho. O teu
tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. O louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Só Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Quero orar neste momento consagrando também estes recursos e logo em seguida nós vamos para a nossa aula da Escola Dominical. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, vamos atentar para aquilo que Ele tem nos disponibilizado através do que os professores também se deixaram inspirar para esta temática. Então que você possa aproveitar bem esta aula, que você possa entender um pouco mais dessa dinâmica de aula online, mas não deixando de desfrutar do que tem sido proporcionado a mim e a você. Vamos orar, Pai, abençoa agora não apenas este tempo de consagração que nós ofertamos a Ti através dos recursos, mas abençoe também este tempo que teremos de estudo da Tua Palavra, da Escola Dominical, da vida dos professores que têm se colocado à disposição do Senhor, seja na gravação da aula, ou seja também na ministração da aula nas outras classes online que nós temos, os jovens, os juvenis, as crianças, que esse tempo seja realmente, ó Pai, conduzido pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor assim nos abençoe para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Amém e amém. Que você tenha uma escola dominical abençoada, que você tenha uma aula abençoada. Lembrando, logo mais às 18 horas,
o nosso culto, 18 horas, ainda está sendo às 18 horas, enquanto durar essa fase mais restritiva, 18 horas, e agora 100% online até passarmos este momento. Até daqui a pouco, que Deus te abençoe, que possamos nos encontrar. Tenha um domingo de paz, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bom que você reservou esse instante para estar aqui juntamente conosco. Momento em que vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Quero desejar que você esteja bem, com saúde, juntamente com todos os seus familiares. Quero afirmar para você que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor não nos abandona e que Ele tem algo novo preparado para cada um de nós. Nós temos um cântico conhecido que nos diz que todas as vezes que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Portanto, que você possa refletir sobre o momento que vivemos e fortalecer ainda mais a sua fé diante das provações que temos experimentado. O próprio Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e nós também, irmãos e irmãs, venceremos porque o Senhor está conosco. Aquele que é o nosso provedor, o dono do ouro, o dono da prata. Aquele que cuida de você, mesmo enquanto nós estamos dormindo. Portanto, convido a você a ter mais que esperança, mas ter a certeza de que algo novo Deus está preparando para cada um de nós. Quero também cumprimentar você, que ainda não faz parte da nossa comunidade de fé. Dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso meio. Nós pertencemos à Igreja Metodista Central de São José dos Campos, e eu quero aqui deixar o convite para que você, através das mídias sociais, conheça as nossas programações, conheça os nossos horários e venha, mesmo que virtualmente, nos fazer uma visita. A igreja, amados, não é nossa, a igreja é do Senhor. Portanto, sintam-se convidados e venham nos fazer uma visita. Tenho certeza que o Senhor tem algo novo para tratar com você. Irmãos e irmãs, nesta manhã, nós vamos refletir sobre o título Maturidade na Convivência. E a unidade que nós estamos agora entrando é a unidade de número 2, que fala de marcas de uma igreja madura. Portanto, essa maturidade na convivência, ela vai de encontro a uma maturidade de convivência naturalmente na igreja. E como que essa maturidade ela pode acontecer? De que forma? De que forma que nós podemos imaginar que possamos alcançar esta maturidade? Você já pensou aí? Pense, reflita. Numa comunidade, como nós poderíamos agir, de que forma poderíamos agir para alcançar uma maturidade? Pois bem, uma das formas que podemos aqui afirmar é através da vivência, é através da comunhão, juntamente com os irmãos. Vejam que a unidade fala de uma igreja madura. E veja que agora nós estamos falando sobre uma vivência dentro da comunidade. Vejam que o quão é importante para que nós alcancemos uma maturidade, a necessidade de estarmos vivenciando, estarmos em comunhão uns com os outros. Amados, é crescente uma afirmativa
de que não se faz necessário estar presente dentro de uma comunidade. Você já deve ter escutado isso. Quantos e quantos, não é? Estão afirmando, não, mas não há mais necessidade, eu posso estar à distância, Deus está em todos os lugares. Claro, é claro que Deus está em todos os lugares. É claro que eu posso, através da internet, estar aí participando de um culto, de uma programação. Mas isso não vai nos trazer um amadurecimento. É preciso que nós estejamos unidos, vivenciando, em comunhão, participando do corpo de Cristo. Veja que importante essa necessidade de nós estarmos colaborando com a igreja, com a comunidade que estamos ali participando, e assim estaremos participando do verdadeiro corpo de Cristo. O texto que nós vamos ler agora, ele se encontra em Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 11 a 22. Esse é o texto base para nós estudarmos nesta oportunidade. Esse texto, ele está na linguagem de hoje, na linguagem atual, isso trazendo aí certamente uma maior flexibilização para que todos possam realmente compreender. O texto diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E, neste mundo, viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade, que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos as boas notícias de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sob o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Irmãos e irmãs, podemos notar nesse texto que
A unidade que percebemos aí é a diversidade da comunidade, ou seja, judeus e não judeus. Porém, o texto vem nos relatar que isso torna, então, os dois povos um só povo em Cristo Jesus. Por quê? Porque chama a conviver e a permanecer juntos, superando, então, todo e qualquer tipo de conflito. O texto, ele nos traz a pensar e nos mostra que não há separação. Ou seja, para que nós tenhamos realmente uma convivência que nos traz um amadurecimento, nós temos que superar barreiras, nós temos que superar conflitos, e através do Espírito Santo, nós então poderemos assim caminhar juntos e crescermos. Através também dessa leitura, nós percebemos que o autor, ele quer nos afirmar a importância da unidade para a vida de uma comunidade. Não podemos ter uma comunidade dividida. Para que nós tenhamos uma comunidade forte, uma igreja forte, uma igreja unida, nós não podemos ter separação. Ao contrário, nós temos que ter unidade para que nós tenhamos uma vida perfeita de comunhão em nossa comunidade. O primeiro exercício é situar a variedade no público para o qual a carta se dirige. Como nós falamos agora há pouco, ali o autor ele nos fala de judeus e não judeus. E nós percebemos, através dessa leitura, que ali existe uma adversidade de pessoas, não é? E esta figura que agora acabamos de projetar, ela também nos dá essa noção. Ou seja, na nossa comunidade, nós não temos pessoas iguais. Nós temos pessoas de todos os tipos. Mas isso, para que não venha a trazer problemas entre nós, dificuldades entre nós, ao contrário, para que nós possamos amadurecer, nós temos que conviver com essa adversidade de situações, de pessoas e de pensamentos. A partir dessa situação de adversidade de pessoas, nós podemos entender que são as pessoas as mais importantes. Nós podemos ter templos suntuosos, bonitos, grandes, pequenos, bem ou mal construídos, luxuosos ou não, isso não importa. Mas o que importa é que o corpo de Cristo, as pessoas, estejam unidos, porque o povo de Cristo, sim, que é o importante, e não a parte estrutural. Nós podemos ver também nessa mensagem um belo templo, não é? Mas como acabamos de aqui exemplificar, o que importa para nós não é o templo, mas sim são as pessoas que estão ali imbuídas de um mesmo espírito. Uma igreja madura não deixa de estar consciente de sua fragilidade. Isso é uma verdade, não é? Você que tem um maior tempo de caminhada dentro de uma comunidade, você sabe que existem fragilidades, existem problemas, existem questionamentos, mas isso faz com que nós podemos juntos crescermos e desprezarmos, deixarmos de lado essas fragilidades que possam estar ocorrendo ou possam estar no nosso meio. O que persiste para nós é a necessidade de nós crescermos, tendo muito explícito a direção que nos é dada
também no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, que nos afirma assim, que nós devemos seguir em verdade, sobretudo em amor, e que nós, assim, podemos crescer em tudo. Vejam bem, não é em uma questão ou outra questão, mas nós devemos e podemos crescer em tudo, porém, naquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo. Veja que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós participamos de uma comunidade, de uma igreja, há bastante tempo, e ficamos muitas vezes nos questionando, não é? Como que nós podíamos alcançar um maior amadurecimento. Veja que as necessidades, as fragilidades, elas são comuns, elas permeiam em nosso meio. Porém, nós precisamos entender que para que tenhamos um amadurecimento, nós necessitamos da convivência, da comunhão, de seguir em verdade, sobretudo com amor, que nós possamos crescer juntos, uns com os outros, mas, sobretudo, guiados por Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Uma igreja madura entende que a sua existência decorre da salvação, da graça e não nos méritos dos seus líderes. Isso é importante também, irmãos, nós destacarmos, porque como nós estamos aqui em estudo da nossa classe de adultos, de escola dominical, nós aqui precisamos realmente de coração aberto, nós realmente falarmos sobre tudo aquilo que pode ter nos afligido ou pode estar nos afligindo. Ou seja, aquilo que pode estar atrapalhando de nós alcançarmos um verdadeiro amadurecimento. E dentre essas questões, não raro, nós deparamos com situações dessa natureza, ou seja, de querer acreditar mérito a pessoas em razão daquilo que ele pode vir a proporcionar dentro dessa igreja. Porém, isso não é verdade, não é? Não há o que possamos fazer por mérito próprio para alcançar o direito ou privilégio de nos reunirmos como corpo de Cristo. Nós somos todos iguais perante Cristo, nós não somos, ou melhor dizendo, não somos melhores ou piores, mas nós somos salvos pela graça e não pelos méritos. Portanto, se há alguma, ou se houve alguma divisão, isso precisa cair por terra, porque temos que realmente ter em mente que o que nos une é realmente a nossa salvação, que é nos dada de graça, e não por qualquer mérito que tenhamos e com isso queiramos aí pleitear algum privilégio no corpo de Cristo, porque assim fazendo, nós não estaremos caminhando para um verdadeiro amadurecimento, mas sim, com certeza, estaremos aí trazendo divisões. Falando em corpo de Cristo, essa figura aí um pouco assustadora, ela nos dá bem esse exemplo do corpo de Cristo, não é? Esta exemplificação também, ela é bastante conhecida, mas sempre é bom nós demonstrarmos
de que todos os membros, não é, de um corpo, eles são importantes. No livro de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: Cristo é como um corpo, por isso representamos aí por esse corpo, que para nós então representa Cristo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. E é bem verdade. Se nós olharmos aqui para essa figura, nós vamos ver que é um corpo humano, que tem diversas partes, não é? Mas todas as partes, elas fazem a composição de um só corpo. Veja que todas essas partes, elas têm funções, não é? E veja que não existe uma parte melhor do que a outra. Por quê? Para um bom funcionamento de um corpo, todas as partes são importantes. O corpo de Cristo também. Por isso, se nós queremos alcançar um amadurecimento dentro da nossa comunidade, nós temos que ter convivência, nós temos que ter comunhão, nós temos que entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que não há diferença, que não há melhor ou pior, mas que todos somos, perante Cristo, iguais, porque fazemos parte de um mesmo corpo. Aonde você se identifica aqui? Não importa. Você pode fazer parte da cabeça, você pode fazer parte dos braços, ou lá da pontinha do pé. Isto pouco importa. O que importa é que você, o que importa é que eu, fazemos parte de um só corpo e todos nós somos importantes. Se quisermos realmente amadurecer, precisamos entender que não há diferença entre nós. Precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo. Precisamos entender que não podemos ficar isolados. Precisamos entender que nós temos que ter a convivência, a comunhão com os demais irmãos, para que unidos formemos, então, um corpo perfeito, que é o corpo de Cristo. O Senhor estabeleceu, irmãos e irmãs, ministérios, levantou pessoas e as capacitou para a edificação da igreja. Você já deve ter também tido alguma experiência, não é? De algum irmão, uma vez convidado, né, a participar do corpo, ter aquela resposta assim: mas eu não sei, eu não posso, eu não tenho realmente dom para isso. Mas, veja, é o Senhor que nos afirma. Ele estabelece, ele levanta pessoas para o seu trabalho. Lembre-se, irmãos e irmãs, que o Senhor Deus, ele não apenas chama, conclama aqueles que são capacitados, mas, sobretudo, ele capacita aqueles que chamam. Olha que coisa maravilhosa. Olha que como Deus é bom. Olha que perfeição de trazer a igualdade entre o seu corpo. Não conclamando apenas aqueles que têm este ou aquele dom, que têm esta ou aquela capacidade. Mas o Senhor Deus, o dono do ouro, da prata, aquele que cuida de nós, que é o nosso provedor, ele nos capacita para a missão. Capacita homens, capacita mulheres. E apesar das suas limitações, tornam-se homens e mulheres instrumentos preciosos na proclamação e construção do reino.
Cada pessoa cristã deve buscar o seu lugar de cooperação no corpo. Irmãos, eu quero aqui trazer uma experiência que eu próprio vivi há alguns anos, quando participava de um grupo musical. Em certo momento, conversando ali com alguns irmãos ali daquele grupo, e o tema era sobre como louvar, como se apresentar com aqueles cânticos ali, com aquelas músicas, do ponto de vista da organização, de métodos e assim por diante. E não que a conversa não era uma conversa profícua, não é? Mas a grande verdade é que, no meio daquela conversa, uma irmã disse algo que me surpreendeu e que fez eu mudar de pensamento sobre aquilo que nós discutimos. Aquela irmã disse assim: pois bem, tudo o que está sendo falado, de fato, merece crédito, porém, é preciso lembrar que o que Deus espera de nós é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Olha, irmãos, esta afirmativa foi algo assim que calou a todos. Não que nós não tivéssemos razão pelaquilo que estávamos ali conversando, mas, de fato, nós estávamos dando mais crédito para aquilo que nós queríamos do que realmente com o propósito daquele louvor. E aquela irmã, muito sabiamente, nos colocou dessa forma, de que, muito embora tenhamos mesmo que nos preocupar, isso é natural, com os louvores, do ponto de vista da forma de apresentação, cuidado, ensaios, etc., não é? Mas, sobretudo, o que Deus espera de nós é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Não adianta nós queremos ser 100% perfeitos se o nosso coração não estiver realmente voltado para Deus. Não adianta que nós tenhamos um momento musical perfeito. Não adianta que nós tenhamos uma classe de escola dominical perfeita. Não adianta que nós tenhamos todas as nossas organizações, os ministérios perfeitos. Mas se nós não estivermos realmente imbuídos a participar do corpo de Cristo, isso de nada adiantará. E, sobretudo, não nos trará o tão esperado e necessário amadurecimento na vida cristã. É bom também lembrar que a igreja, quando madura, ela é uma igreja que valoriza a unidade e reconhece que ela se sustenta para além das diferenças existentes. Como é bom participar de uma comunidade que valoriza a unidade. E como é triste perceber quando estamos diante de uma comunidade que ela se pauta pela unidade e deixa, assim, de reconhecer a necessidade de viver em união e deixando, então, de reconhecer as diferenças que existem entre pessoas e pensamentos. Irmãos e irmãs, é Cristo que nos une.
é preciso entendermos que, sobre toda e qualquer diferença, Cristo é o cabeça. Ele é quem nos une, ele é quem une a igreja, e a igreja somos nós. Existe uma frase, também uma afirmativa, do nosso querido Bispo Nelson, para aqueles que o conhecem, excelente pessoa, amigo, companheiro, sobretudo um homem de Deus. E ouvi algumas vezes do Bispo Nelson uma frase que diz assim: naquilo que nós combinamos, união. Naquilo que nós divergimos, respeito. Olha que coisa interessante. Naquilo que nós estamos combinando, devemos ter união. Mas, eventualmente, naquilo que possamos divergir, devemos ter respeito uns para com os outros. E assim, amados, nós vamos formando a unidade, não é? Reconhecendo diferenças, crescendo em união no corpo de Cristo e aí trazendo o tão esperado amadurecimento que nós estamos aqui falando. A igreja madura, ela se compromete a todo instante a superar barreiras a todos os momentos. Mas eu quero aqui afirmar que, salvo melhor juízo, eu não vejo como possamos superar barreiras se nós não estivermos unidos, se nós não estivermos convivendo, se nós não tivermos perfeita comunhão. Isto é um exercício, porém, a separação não vai nos levar à comunhão e não também a um amadurecimento. É claro que eu não estou aqui querendo dizer que isso acontece no nosso meio, mas é sempre bom lembrar que é necessário que nós superemos as diferenças, que nós estejamos juntos, unidos e crescendo sempre em Cristo Jesus, que é o cabeça. Além de uma ordenança do Senhor de nos mantermos unidos como seus filhos e filhas, participar da igreja nos ensina sobre o valor da comunhão, o exercício do compartilhamento. Eu sei que pode ser até redundante, não é? Nós afirmarmos, melhor dizendo isso. Porém, tenho visto, irmãos, com tanta tristeza, este novo momento que tem se falado tanto da desnecessidade de nos mantermos unidos e de participarmos de uma igreja local. Tem me preocupado muito. Eu confesso aos irmãos que tenho ficado realmente pensativo e tenho realmente pedido muito a Deus que fortaleça a nossa igreja, que somos nós, fortaleça não só aqueles que têm um maior amadurecimento, mas também aqueles que têm uma caminhada menor, mais iniciante na fé, que não deixem isso de fato acontecer. Ao contrário, que fiquem firmes, unidos, para que nós possamos ter as igrejas sempre necessárias e que seja realmente motivo de alegria para nós estarmos ali participando
e exercitando a nossa fé dentro de uma comunidade. No passado, nós afirmávamos, né, que para se colocar gasolina no automóvel, tinha que ir ao posto de gasolina. E nós fazemos também um comparativo, mais ou menos nesse sentido, em relação à necessidade, né, de nós fortalecermos a nossa fé, que é indo à igreja. Eu sei que alguns poderão, talvez, até discordar, mas é claro que tenho que respeitar as posições contrárias, mas eu quero aqui dizer a vocês que ir à igreja, participar da igreja, participar do corpo de Cristo, estar à disposição da comunidade, você não vai perder nada. Ao contrário, você só vai ganhar. Então, fica aqui o convite, que se você participa, que você deva participar mais. Se você não participa, que você comece a participar. Bem, mas o que eu posso fazer? Você pode lembrar daquela figura, daquele esqueleto e saber que você faz parte desse corpo. Portanto, não queira ser a cabeça ou queira ser um tronco, não. Você pode ter qualquer função dentro desse corpo, mas saiba que você tanto é importante quanto os demais. A vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, na convivência e no respeito das diferenças. Irmãos e irmãs, acredito que nós devemos decorar isso agora que acabamos de afirmar. Veja que ensinamento perfeito para cada um de nós. E quando eu digo para um de nós, volto a repetir, não há diferença entre nós. Não é porque nós temos mais ou menos tempo que estamos participando do corpo de Cristo que somos melhores ou piores. Não, somos iguais. Veja que interessante, a vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, a ação de Deus se dá na convivência, a ação de Deus se dá no respeito às diferenças. Então, agora, se você tinha dúvida de como alcançar essa maturidade dentro da comunidade, essa dúvida, ela acaba de agora não existir mais. Porque a receita é permanecer unido, em convivência e, sobretudo, respeitar as diferenças. Ao mesmo tempo, nos ensina que cada pessoa tem contribuição a oferecer para o crescimento umas das outras. Irmãos e irmãs, este também é um ponto importante que nós temos que observar. Nós precisamos entender que, fazendo parte do corpo de Cristo, nós precisamos crescer, nós precisamos ser uns para com os outros. Exemplo. Nós precisamos contribuir para o crescimento do irmão. E volto a dizer, não é apenas o irmão A ou o irmão B, são todos os irmãos. Todos os irmãos merecem a sua contribuição. Precisamos observar isso, se nós quisermos, de fato, nos tornarmos igreja madura, uma igreja que cresce na unidade. Podemos, então, concluir
que essa convivência comunitária que nós tanto falamos, ela é muito importante, porque, dentre outros fatores, ela vai nos levar a alcançar a maturidade. Então, pode ter, inicialmente, nos ter parecido que poderia ser complexo que nós alcançássemos a maturidade dentro da nossa comunidade, mas nós temos aqui alguns pontos que nós levantamos e podemos agora, de hora adiante, observar que, dentre eles, é necessário que tenhamos convivência. Mas agora você pode, talvez, estar se perguntando, mas como estabelecer uma convivência nesse momento que agora vivemos, que até mesmo não podemos ter um encontro presencial? Não é verdade? Você pode estar pensando assim. Mas, meu irmão e minha irmã, veja que vivemos em tempos que podemos quase afirmar que, se não todos, boa parte de nós dispomos aí de um aparelho celular ou de um acesso à internet, não é? E eu perguntaria a você, e essa pergunta também é para mim. Durante todo esse tempo que nós estamos, de certa forma, isolados em função desta pandemia que estamos passando, quantas vezes você ligou, telefonou para um irmão nosso? Eu quero confessar a você que eu muito pouco fiz isso ao longo desse ano. Mas isso me chamou a atenção num determinado momento onde eu encontrei com um irmão, e aí, em conversa com esse irmão, o tema foi esse, de que, enquanto estávamos na igreja, nós estávamos sempre unidos, mas agora, por estarmos separados em razão do momento que vivemos, nós temos esquecido uns dos outros. E isso tem atrapalhado sobremaneira a nossa convivência e tem afetado sobremaneira o nosso amadurecimento uns para com os outros. Então, meu amado irmão e irmã, que nós possamos refletir sobre tudo que acabamos de ver e possamos agora em diante entendermos que não podemos ficar parados, não podemos continuar tomando leite e leite. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender que a seara é vasta e que nós precisamos estar à disposição. Precisamos entender que o Senhor nos capacita para conduzir pessoas ao arrependimento, para que nós possamos amadurecer, crescer numa comunidade forte, uma comunidade sem diferenças, uma comunidade onde o alvo é Cristo. Só assim nós realmente conseguiremos chegar cada vez mais perto do alvo que é Cristo.
que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ter falado ao seu coração através desse estudo, que nós possamos ter crescido um pouco mais, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor possa realmente ver em nós pessoas comprometidas com o Evangelho. Que você possa ter um bom domingo, que você possa gozar de alegria, saúde e paz junto com todos aí ao seu redor. Amém.